Olá, uma boa tarde a todos. Eu me chamo Arthur Lemberg, eu sou cirurgião dentista e residente do programa de atenção oncológica do HUB. E hoje eu venho aqui participar com vocês desse momento assíncrono, né? A convite da professora Fúria e dos meus preceptores, Dr. Paulo e doutora Suzélia. Nesse momento a gente vai começar a compartilhar aqui minha tela. A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos odontológicos relacionados aos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né? Deixa eu só jogar um pouquinho aqui para cima. Ok. Então, vamos lá. Algumas considerações odontológicas em relação ao câncer de cabeça e pescoço, né? Aqui à direita é o nosso logo, né? Lá do nosso serviço de residência. Volta para cá. E aqui a gente tem a representação das campanhas de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. É utilizado esse símbolo, da mesma forma que tem o Outubro Rosa, nós temos também o Julho Verde, acho que Julho Verde, que é o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente geralmente utiliza esse símbolo aí para representar esse tipo de patologia, né? Bom, eu vou começar a falar de uma forma geral sobre câncer de cabeça e pescoço, mas voltado para câncer de cavidade oral, que é o tipo de câncer de cabeça e pescoço que o cirurgião dentista atua com maior frequência, né? Nós estamos ali acompanhando os pacientes dos cânceres de outras regiões durante o tratamento oncológico, mas a gente também participa do diagnóstico dos cânceres de cavidade oral. Então, eu vou me ater um pouquinho mais sobre esse tipo de patologia, agora no início da apresentação, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre os cuidados gerais com relação aos outros tipos de câncer na região de cabeça e pescoço, certo? Então, a região de cabeça e pescoço, ela acaba sendo dividida em algumas áreas, né? Então, câncer de cavidade oral, câncer de orofaringe, câncer de cavidade nasal, os cânceres de faringe e o câncer de laringe. Com relação ao câncer de cavidade oral, nós temos aí, segundo dados do INCA de 2020, o surgimento de 15.190 casos. Então, é uma patologia que tem uma expressão significante na sociedade, né? Sendo que ela comete mais homens com relação a mulheres, né? 11.180 homens, 4.010 mulheres. Eu não sei se está pegando na gravação, depois eu vou dar uma olhada, mas tem uma reforma sendo feita aqui pelo vizinho. Espero que não esteja atrapalhando a nossa apresentação. Com relação ao número de mortes, né, nós temos aí 6.605 óbitos no ano 2019, segundo o Atlas de Mortalidade por Câncer, sendo 5.120 de homens, 1.485 de mulheres, né? A gente vai ver mais para frente que essa etiologia do câncer, ela acaba afetando um pouquinho mais os homens por conta de hábitos que são um pouco mais relacionados ao masculino. Com relação às estatísticas, né, o câncer de cavidade oral em homens, ele compreende aí como quinto maior local afetado por esse tipo de patologia. Nós temos aí uns 1.200 casos em 2020, correspondendo a 5,9%, quase 6% da totalidade dos cânceres diagnosticados nesse ano, né? Então, fica abaixo, lógico, câncer de próstata, colo de reto, que encabeçam essa lista, né? E a gente está ali acima das leucemias, por exemplo, dos cânceres de laringe, que também é um tipo de câncer de cabeça e pescoço, bexiga e esôfago. Nas mulheres já não aparece, né, o câncer de cavidade oral, vai aparecer aí de forma mais disparada, né, o câncer de mama, que é o mais comum, câncer de colo e reto, colo de útero na sequência, ali cânceres do aparelho respiratório, né, traqueia, bronco, pulmão, a glândula tireoide, que aí sim já entra um tipo de câncer de cabeça e pescoço, câncer de estômago, ovário, corpo de útero, linfoma não Hodgkin e do sistema nervoso central. Bom, quanto aos fatores etiológicos, então aqueles fatores que vão ser gatilho para desenvolvimento desse tipo de tumor, né?
O tabagismo e o etilismo, assim como em outros tipos de cânceres, eles encabeçam aí como os principais fatores etiológicos do câncer, né? Valendo ressaltar que a associação do tabagismo com o etilismo, ele aumenta em muito, né, as chances desse paciente desenvolver uma tumoração. Na nossa vivência clínica, vocês podem perguntar, tabagismo e etilismo, isso eu falo de forma empírica, né, não baseado em dados, mas em experiência, se corresponde com mais de 90% dos casos. Você pergunta os pacientes, a maioria deles é tabagista etilista ou tabagista ou etilista, né? Geralmente são as duas coisas juntas, seguidos aí por pacientes que tiveram algum tipo de infecção por HPV. O HPV ele também é um fator etiológico para o câncer de cabeça e pescoço, né? São cânceres um pouco menos agressivos, mas são cânceres que têm que ser tratados, precisam ser diagnosticados e tratados a tempo hábil. O betel é um tipo de noz que é muito utilizado em países asiáticos, né? Que ele também é ele desperta um mecanismo ali carcinogênico nos tecidos, e ele é mastigado em grande volume por alguns povos, né? Aqui no Brasil não tem tanto essa cultura, mas precisa ressaltar também a importância do câncer do betel no câncer de cabeça e pescoço. A radiação solar, que é um dos principais fatores etiológicos para o câncer de lábio, né? A gente vai ver também câncer de pele, tem bastante relação com a radiação solar, mas na região de cabeça e pescoço, o câncer de lábio está mais intimamente ligado com radiação solar. Então, aquele paciente que é morador de núcleo rural, que trabalha exposto ao sol ali todo dia, que não tem aquele hábito de passar um protetor labial, não tem aquele hábito de cobrir com um chapéu, um boné, alguma coisa assim, eles sim vão estar mais suscetíveis aí a esse tipo de câncer no lábio, principalmente. E o excesso de gordura corporal, ele também vem sendo apresentado como um fator etiológico para alguns tipos de cânceres, né? Por conta das alterações de metabolismo que esse paciente acaba tendo, existe uma quantidade maior de liberação de radicais livres, e isso vai provocar a ativação de alguns mecanismos carcinogênicos também. Bom, e como é que é feito um diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço, né? A base do diagnóstico, a clínica, você primeiro vai identificar aquele tipo de tumor, né? Você vai ver que ele tem alguns aspectos aí que chamam um pouco mais de atenção. Então, úlceras que demoram um pouco mais para cicatrizar, aquelas úlceras persistentes, mais de 15 dias, lesões sangrantes que não cicatrizam, bordas elevadas, fundo necrótico, algumas lesões esbranquiçadas, com áreas avermelhadas ali permeando aquela região esbranquiçada. Então, são todas lesões que a gente precisa investigar, né? E a investigação é uma investigação clínica com um exame de biópsia para confirmar esse diagnóstico com análise histopatológica. Então, ele precisa ser removido um pedacinho ali, levado no microscópio para ver a disposição das células, quais são as alterações a nível celular que aquele tecido apresenta. Então, uma das principais formas de biópsia é a biópsia incisional. A biópsia incisional é essa aqui que a gente vê nessa primeira imagem, quando você remove uma parte daquela tumoração que você quer investigar, não sendo na totalidade, né? Mas você precisa remover de uma forma que você pegue o tecido alterado e um pouco de tecido normal embaixo. Para o patologista, no momento que ele vai fazer a análise histopatológica, verificar tanto tecido normal quanto tecido alterado, para ele verificar se ele tem invasão dos tecidos adjacentes, qual que é o nível daquela alteração, o nível de displasia, o nível de filtração, enfim, tudo que ele precisa verificar para dar aquele diagnóstico com maior segurança, né? Essa biópsia ela pode ser feita tanto por incisão com um bisturi, feita uma anestesia ali perilesional, e aí é feita uma incisão com bisturi, removendo esse pedacinho que a gente precisa para fazer a análise, certo? E também existe um tipo de pinça chamada pinça saca-bocado, que é muito utilizado nas regiões que ficam mais de difícil acesso, né, laringe, faringe, essas regiões que precisa geralmente entrar ali com laringoscópio, alguma coisa assim, para chegar até essas lesões. Então ela vai lá, ela é como se fosse um ganchinho, ela vem na região do tumoral, ali geralmente na borda, e
saca um bocado, como é o nome da própria pinça, né? Saca ali um pedaço daquela lesão, e geralmente não é necessário dar ponto, até por conta do acesso ali da região. As biópsias excisionais, às vezes elas são indicadas, né, mas geralmente ali para um médico cirurgião de cabeça e pescoço, médico cirurgião geral, quando é aparelho do trato intestinal, quando é feita ali uma remoção total da lesão, geralmente em lesões menores, tá? Isso nunca é feito em lesões grandes. Em lesões grandes é necessário confirmar o histológico primeiro, para depois fazer a remoção do tumor, mas lesões pequenas é possível fazer uma biópsia excisional. Então, você remove a lesão na totalidade, pegando tecido adjacente, com uma certa margem de segurança, e aí acaba sendo também parte do tratamento. Logicamente que, se necessário, vai entrar com outras terapias que a gente vai ver mais para frente, radioterapia, quimioterapia, principalmente radioterapia. E também existe a punção por agulha fina, que é utilizado no equipamento, como mostra aqui nessa figura, que ele é uma agulha. Essa agulha ela penetra principalmente nódulos mais internos, nódulos que você precisa, não tem um acesso tão fácil quanto uma lesão que está ali em boca, uma lesão que está na pele, que está no lábio, né? Então você vai ali com essa agulha vai penetrar naquela região, ela no luz, no lúmen ali da agulha, vai colher esse material, e esse material ele vai ser colocado na lâmina e vai ser feita a análise histopatológica dessa lesão. É muito utilizado para lesões de tireoide, para avaliar linfonodos, né? Essas áreas um pouquinho mais internas, tá bom? Bom, o estadiamento é uma fase muito importante também nesse período aí pré-radioterapia, pré-quimioterapia, pré-cirurgia, porque ele que vai falar qual que é aquela extensão daquele tumor. Ele vai fazer vai nos dar um ponto de partida, né, para a gente poder comparar e ver se esse tumor está avançando ou se ele está regredindo, certo? Então, é utilizado o sistema TNM, onde o T ele corresponde ao tamanho, à extensão desse tumor primário, né? E aí, para cada região de corpo, vai ter uma diferençazinha nessas classificações, né? Então, vai ter T1, T2, T3, T4, e N1, N2, N3, N4 também, e M eu acho que é M0 e M1, né? O N é a metástase para linfonodos regionais. Os linfonodos são áreas que têm uma metástase muito frequente em cânceres da região de cabeça e pescoço, né? Então, sempre temos que investigar esses linfonodos. E o M corresponde àquelas metástases à distância. Então, um tumor que está na mucosa jugal, ou que está em cavidade nasal, que eventualmente acaba provocando à distância uma metástase óssea, uma metástase de pulmão. Então, presença de um outro tumor, de um outro câncer em outra região, em decorrência daquele tumor primário naquela outra região, tá bom? Bom, como modalidades de tratamento, para o câncer de cabeça e pescoço, nós temos aí a cirurgia associada ao esvaziamento cervical e radioterapia como uma das principais vertentes de tratamento, né? A maioria dos pacientes acabam fazendo dessa forma, uma combinação de cirurgia com radioterapia. Então, é feita a remoção daquele tumor primário, remoção das cadeias linfonodais ali na região, por meio de uma cirurgia de esvaziamento cervical, realizada pelo cirurgião de cabeça e pescoço, né? E a radioterapia, ela vem para terminar de matar aquelas células tumorais que, porventura, ficaram ali. Quando é feita a cirurgia, é feita uma análise da peça inteira. Então, se observa se existe comprometimento das bordas daquela lesão. Então, se ficou algum pedacinho lá, esse pedacinho ele tem que ser tratado também. E aí, quando nós temos as margens livres, quer dizer que a gente removeu toda a tumoração, e esse paciente vai seguir, na maioria das vezes, também com a radioterapia, para garantir que ele não vai ter nenhuma lesão ali, nenhuma região com tumor ainda presente. E a quimioterapia também pode ser utilizada, mas ela é menos frequentemente indicada para os cânceres de cabeça e pescoço. A radioterapia também ela pode ser indicada antes da cirurgia, quando se precisa reduzir o tamanho dessa lesão, quando ele está ali envolvendo algumas regiões mais nobres. Então, a região de base de crânio, por exemplo, região de vias respiratórias superiores, grandes vasos da região cervical. Então, às vezes é necessário fazer uma radioterapia prévia para diminuição desse tamanho desse tumor,
posteriormente é feita a cirurgia. Aqui a gente vê na imagem um equipamento de radioterapia, né, com uma máscara que é utilizada ali para reduzir alguns efeitos colaterais que esses pacientes sofrem da irradiação. Aqui embaixo vocês estão vendo aqui uma princesa da Disney, que eu não lembro quem que é, o Hulk, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro. Isso aqui é uma atividade que é feita no próprio HUB, quando é realizada radioterapia em pacientes pediátricos, né? É um transtorno muito grande que eles têm, que eles acabam passando por um processo ali um pouco traumático, né? Então, para tentar aliviar esse processo, é feito esse trabalho com as crianças, deles se espelharem em super-heróis, em personagens, para tentar amenizar esse estresse todo que eles passam, né, nesse momento, né? Bom, algumas lesões importantes, né, que a gente tem que ter bastante atenção, e aí eu vou incluí-los nesse momento, no decorrer da profissão de vocês. Vocês vão ter contato aí com a cavidade oral dos pacientes, vocês vão ter oportunidade de observar algumas lesões, e essas são algumas lesões que a gente tem que acender um alerta vermelho na cabeça, e verificar, às vezes, se não existe uma necessidade de você encaminhar esse paciente ou para um cirurgião dentista, um oncologista, um estomatologista, ou para um médico de cabeça e pescoço, um otorrinolaringologista, tá bom? Então, a leucoplasia oral, essa primeira lesão aqui, ela é uma alteração em que a mucosa ela se torna mais esbranquiçada em algumas regiões, às vezes ela acaba tendo uma diferença ali da textura, você vai ver umas regiões mais exofíticas, umas regiões mais como se fossem placas, né? E a leucoplasia ela não se enquadra como nenhuma outra lesão branca. Existem outras lesões brancas na cavidade oral. Uma que é bem parecida é a infecção por Candida albicans, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ela é uma lesão que é muito importante porque ela existe uma evolução, principalmente para o carcinoma espinocelular. Então a gente tem que acompanhar bem de perto essas lesões. Uma forma de evolução da leucoplasia é a eritroplasia, que é uma forma mais avançada da doença, em que já há uma descontinuidade do epitélio ali na região. Então, já é uma região que tem mais displasia, uma região que às vezes já tem até um câncer instalado. Então a gente tem que acompanhar bem de perto esses pacientes, fazer as biópsias, fazer os acompanhamentos. A quelite actínica também é uma lesão que muitas vezes ela antecede o câncer de lábio, né? Aqui ela vai receber a irradiação solar, que a gente comentou mais cedo, e aí esse paciente vai ter ativado ali alguns mecanismos de carcinogênese e vai começar ali o desenvolvimento de um carcinoma espinocelular, e a quelite actínica acaba antecipando essa a instalação do tumor também. A gente precisa prestar bastante atenção nessas lesões assim no lábio, que não cicatrizam. Também temos a infecção, né, pelo HPV, que provoca aí na cavidade oral o papiloma, que são lesões exofíticas, elas parecem como se fossem vários dedinhos assim, juntos, fazendo um aglomerado ali naquela região. E ela também pode desenvolver um câncer nessa região por conta da presença dessa lesão. Uma que menos frequentemente origina um câncer de boca é o líquen plano. O líquen plano é uma doença crônica, inflamatória, autoimune, que comete em maior frequência mucosa jugal desses pacientes. E ela pode se tornar também uma lesão maligna. Ela tem essa característica de ser entrelaçada, fazer essas estrias nessa região, essas estrias brancas na região de mucosa jugal, mas também pode aparecer na gengiva, em outras áreas da boca também. E aqui nós temos os carcinomas propriamente ditos, né, os cânceres da região de cavidade oral. O carcinoma espinocelular, que é esse que a gente vê nas primeiras duas lesões, nas primeiras duas imagens aqui, são os mais frequentes. A maioria dos cânceres de boca eles correspondem ao tipo histológico espinocelular. Aqui nós temos uma paciente que já evoluiu um pouquinho mais a lesão, né, tomando a mucosa jugal dela inteira, fazendo uma invasão de tecidos subjacentes, e esse tumor apareceu aqui em continuidade na região aqui da bochecha, do lado esquerdo dela. Uma paciente que ela demorou um pouquinho para procurar, cerca de 1 ano, para procurar auxílio profissional, e foi bem no período da pandemia. Então, temos aqui um caso em que houve uma demora no diagnóstico e do início do tratamento. E aqui nós temos um paciente masculino,
com câncer de lábio, né? A princípio se cogitou que fosse uma queratitínia, mas quando chegou para a gente fez a biópsia e nós fizemos o diagnóstico aí de carcinoma espinocelular no lábio. Menos frequentemente nós temos os melanomas, né, que também aparecem em pele, é um dos mais comuns cânceres de pele, mas ele também pode aparecer na cavidade oral, na gengiva, né. Temos aqui o carcinoma mucoepidermoide e o carcinoma adenoide cístico, né? Bom, o cirurgião dentista, ele vai atuar inicialmente ali no diagnóstico, né, no início, antes de ser iniciado o tratamento, e ao longo do tratamento oncológico em si, fazendo controle de alguns efeitos colaterais que são provocados pela quimioterapia, pela radioterapia e pela cirurgia, né? Então, dentre essas complicações, aqui nós temos as mais frequentes, né? A mucosite, a xerostomia, a ocorrência de infecções oportunistas, o trismo, cárie de radiação, necroses ósseas e defeitos maxilofaciais, né? A mucosite e a osteonecrose, elas são os dois principais eventos aí, junto da xerostomia, que acometem esses pacientes, sendo que a mucosite e a osteonecrose, ela traz um impacto muito grande sobre a qualidade de vida desses pacientes, né? A gente vai tratar sobre cada um nos próximos slides também, tá bem? Bom, a mucosite oral. Eu acredito que a grande maioria de vocês já teve alguma afta na boca, né? Aquelas ulcerazinhas, geralmente ali por conta de ingestão de um alimento mais cítrico, alguma coisa um pouquinho mais ácido, ou mesmo um mordiscamento em alguma região ali do lábio, e ficou aquela ulcerazinha ali incomodando. A mucosite, ela é como se fosse isso, só que na boca inteira, né? Nós estamos vendo aqui um paciente nosso lá da HUB, que está com mucosite grau 4. Esse paciente ele não consegue se alimentar, não consegue falar direito, ele sente uma dor intensa quando ele encosta qualquer região ulcerada, tá? A gente está vendo aqui, ó, bordo de língua bem ulcerado, aqui o soalho também ulcerado, mucosa jugal, dos dois lados estão cerados, né, na foto que só dá para ver esse lado aqui, e vimos também aqui em orofaringe, palato mole, até lá embaixo, com essas úlceras. Então, a mucosite é realmente bem debilitante. Esses pacientes eles geralmente não conseguem nem se alimentar direito. A classificação da mucosite, os níveis 4, 3, o nível 3 e 4 são os níveis mais graves. No nível 3, o paciente ainda consegue engolir alguma coisa, líquido pastosa, ele consegue ingerir com dor, mas ele consegue ingerir. No grau 4, ele não consegue se alimentar de forma nenhuma. Falar já é uma coisa muito dolorida para ele. Muitas vezes ele acaba tendo que suspender a radioterapia para tratar essas mucosites, né? Então, a mucosite oral, ela acontece em uma resposta inflamatória à radioterapia e quimioterapia. São terapias muito citotóxicas, né? Elas acabam provocando uma apoptose celular nessa região e, em decorrência disso, essas necroses. Elas costumam aparecer aí de 3 a 5 dias após a exposição desse paciente à radioterapia e quimioterapia. E como é uma ferida, né, uma necrose, uma ferida aberta, né? Mas seja ali mais a nível epitelial, mas ela é uma porta de entrada para infecção. Então a gente tem que frisar com esse paciente sempre a higiene bucal o máximo que ele conseguir, vai doer, mas ele precisa cuidar dessas feridas, cuidar dessa higiene bucal dele. Até porque a higiene bucal precária, ela também dificulta o processo de cura dessas lesões, tá bom? Uma das formas de tratamento das mucosites é a utilização de laser de baixa potência, né, fotobiomodulação. A gente utiliza esse equipamentozinho aqui, é um equipamento portátil, nós temos de 2 modelos lá no nosso ambulatório, né, e eles têm um emissor de diodo aqui, em que ele libera o laser de baixa frequência, de baixa potência naquela região. E aí, a nível celular, existe uma inibição dos sinais de apoptose, que são liberados para essas células, então tem uma diminuição do processo de apoptose, é estimulado fatores de crescimento naquela região, então existe uma proliferação celular, você começa a fechar aquelas feridas, né? Também estimula a migração celular e aderência ao tecido, então você começa a ter uma regressão daquelas úlceras. Para controle de dor, ele também é muito interessante, né? Ele acaba provocando uma despolarização
das membranas celulares, aqueles neurônios que ficam naquela região. Então, ele diminui a passagem do impulso doloroso, né, naquela região, e também libera endorfinas encefalinas. Então, esse paciente tem, logo após a aplicação do laser, ele tem uma melhora da dor, e ao longo do tempo ele vai tendo uma melhora aí do quadro das lesões, elas vão regredindo. E como é que é feita essa radioterapia? Qual que é a frequência? Paciente que está fazendo radioterapia, a gente consegue fazer uma profilaxia. A gente começa no primeiro dia, antes dele começar com as lesões de mucosite, no dia 1, antes dele ir fazer a radioterapia. E vai fazendo diariamente até o último dia da radioterapia dele. Então, se ele vai fazer 25 sessões, 31 sessões, 20 sessões, vai os 20 dias, os 35 dias, conforme vai ser estabelecido pelo oncologista, pelo radioterapeuta, tá bom? E na quimioterapia, ele vai se iniciar ali no primeiro dia até o dia 5. Se esse paciente ele não desenvolver lesões, a gente aguarda o próximo ciclo ou até aparecer algum tipo de lesão ali. Os pacientes que já têm história de mucosite antes, a gente fica um pouco mais em cima, né, para controlar, faz uma profilaxia aí um pouco mais rigorosa nesse paciente e trata quando a lesão aparece. Em alguns pacientes só a laserterapia não é suficiente, então nós partimos também para medicação, né? Então existem algumas medicações que são preconizadas também, a gente pode entrar com um corticoide chamado dexametasona. A gente inicia com o dexametasona elixir, que é um tipo de bochecho, e esse paciente tem ali o contato do corticoide diretamente em cima das lesões, por um período de tempo. Para aqueles pacientes que têm as lesões em garganta, né, também pode-se utilizar o cloridrato de benzidamina, que é um tipo de anti-inflamatório, que ele vem em formato de pastilha, então esse paciente ele dilui essa pastilha ali na língua, como se fosse uma balinha, como se fosse um house, e vai melhorando ali, principalmente a questão de sintomatologia dolorosa. Então, esse paciente já consegue ingerir alguma coisa, ele consegue progredir um pouco mais a dieta dele durante esse período com essas medicações também. Se necessário, logicamente, entramos aí com morfina, com medicações mais fortes para dor, né? Codeína, derivados aí de opioides, também podem ser bem indicados nesses pacientes, tá certo? Bom, a xerostomia é outro efeito colateral importante, né, durante aí a terapia oncológica para câncer de cabeça e pescoço, né? A xerostomia ela corresponde a uma sensação subjetiva de boca seca, né? E a principal causa dessa sensação de boca seca é a redução do fluxo salivar. A radioterapia, em doses acima de 10 grays, ela provoca xerostomia em praticamente 90% dos pacientes, um índice assim, muito elevado. Eu lembro de poucos pacientes que não tiveram xerostomia durante o tratamento oncológico, né? E também ela acontece na quimioterapia. Existem algumas medicações que provocam xerostomia, né? E a quimioterapia ela também provoca. Então ela pode acontecer tanto pela ação do próprio quimioterápico, quanto pela ação de outro medicamento que o paciente já está tomando. Esses pacientes geralmente tomam vários medicamentos, eles têm uma polifarmácia, né? Então eu deixei aqui mais escrito aqueles que são um pouco mais frequentes, né? Como a ciclofosfamida, a epirubicina, o metotrexato e a fluoruracila. Eu sempre tenho um pouquinho de dificuldade para falar esse aqui. Mas esses são quimioterápicos que têm mais frequência de xerostomia, né? E a radiação, ela acaba acometendo ali as glândulas de forma geral, né? As submandibulares, as farótidas e as sublinguais e as glândulas salivares menores, que são glândulas que ficam espalhadas aí na cavidade bucal, são glândulas pequenas, né? Mas as grandes são essas, a submandibular, parótida e sublingual. E aí, lembrando que cada uma secreta um tipo de saliva diferente, né? Temos dois tipos de saliva, temos as serosas e as mucosas. As serosas são aquelas que têm uma consistência mais fluida, mais aquosa, né? E as mucosas são aquelas que têm uma consistência mais densa, um pouco mais densa, né? Então, às vezes, você vai ver que o paciente ele tem até uma alteração do tipo de saliva que ele está ali apresentando. Muitas vezes ele fica com uma saliva mais densa e aí tem uma maior presença dessa saliva mucosa com relação à serosa. Ok? Tratamento para xerostomia ele é sintomático, né? É muito difícil você estimular esse reparo salivar, né?
Nos pacientes de quimioterapia, geralmente retorna essa salivação normal depois ali de uns 3 meses, 2 meses, depois que finaliza o tratamento oncológico, né, depois que remove a medicação. E na radioterapia, o paciente ele melhora, mas ele não melhora 100%. Então, sempre existe uma diminuição do fluxo salivar com relação ao fluxo salivar pregresso daquele paciente, né? Então, é possível utilizar saliva artificial, ele vai borrifar ou fazer o bochecho ali várias vezes durante o dia, né, para melhorar essa sintomatologia da boca seca, a sensação de boca seca. Existem formas de você estimular essa salivação. Uma das mais acessíveis aí para todo mundo é mastigar alguma coisa, e uma goma de mascar sem açúcar, ela é interessante porque você começa a estimular aquelas glândulas de forma mecânica, né? Pressão muscular, etc. Também é possível começar ali com a aplicação de alguns alimentos cítricos, né? Umas gotinhas de limão, algumas coisas assim que tentam estimular essa salivação também. Existe também alguns protocolos medicamentosos para estimular essa salivação, né? A pilocarpina, o betanecol e a cevimelina são medicamentos que também podem ser utilizados nesses pacientes. E a laser terapia também pode ser utilizada ali na região de glândulas supraóptidas, uh, tendo em vista que é uma forma de você estimular reparo tecidual. Então, essa glândula que foi lesionada durante a radioterapia, ela pode aí ainda ter algum processo de melhora durante a aplicação de laser terapia, tá bom? Bom, quando a gente fala de infecções oportunistas, uma das que a gente mais vai tratar aqui é a candidíase oral. A nossa boca, ela naturalmente, ela é bem contaminada. Se não me engano, é a segunda cavidade mais contaminada do corpo humano. Aí quando você vai para a UTI, você vê que uma das formas de pneumonia, pneumonia nasocomial, né, pneumonia adquirida no hospital, é justamente a aspiração de secreção da cavidade bucal. E essas bactérias no pulmão provocam uma pneumonia nesse paciente, leva ele a óbito, né? Então a gente tem noção do nível de contaminação da boca quando a gente olha um paciente de UTI, por exemplo. E aí esse paciente que está fazendo tratamento oncológico, ele está às vezes recebendo medicações que são imunossupressoras, a própria quimioterapia provoca ali uma redução da imunidade do paciente, a radioterapia provoca uma ali local também. Essa diminuição do fluxo salivar, a saliva ele tem alguns componentes que combatem alguns tipos de infecção, então tem uma queda nas defesas do corpo e acabam aparecendo as infecções. Então, a candidíase é uma infecção fúngica, né? Ela se caracteriza aí por essas placas esbranquiçadas que são removíveis quando você tenta raspar, elas saem parte dela. E aí você vai ter algumas opções terapêuticas para tratar isso aí, alguns antifúngicos tópicos, como a anistatina, antifúngicos sistêmicos, como fluconazol, e outra terapia que é interessante, por não ser farmacológica, né, não ser uma terapia medicamentosa, é a utilização da lesioterapia de baixa potência associada ao azul de metileno, aquele corante azul de metileno. Chama PDT o nome dessa técnica. Você cora esse fungo, né? Você aplica ali por 5 minutos o azul de metileno na região e aplica o laser de baixa potência em cima. E esse laser ele interage com o azul de metileno e provoca uma apoptose, uma ruptura na parede celular desses micro-organismos. É muito interessante quando você tem pacientes que estão muito sobrecarregados de medicação, né, comprometimento renal, comprometimento hepático, você pode lançar mão desse tipo de terapia para poupar um pouquinho aí o metabolismo desse paciente, tá bom? A cárie de radiação, ela já é um tipo de complicação que acontece mais após o tratamento oncológico, né? Após a radioterapia. Ela costuma aparecer ali depois de 5, 6 meses, depois que o paciente já encerrou o tratamento da radioterapia. E existe na literatura ainda uma divergência de qual que seria a causa principal desse tipo de lesão. Mas vou explicar resumidamente, né, o que são essas duas teorias. Uma delas fala que é por dano direto à estrutura do tecido dentário. Então, você tem o dente, ele é feito de cristais, né? Esses cristais eles são interligados. Esses cristais são cristais chamados hidroxiapatita.
eles são interligados, e essa hidroxiapatita, ela acaba aumentando ali essa ligação, essas ligações elas são fragilizadas, e acaba tendo uma ruptura dessas ligações, e o dente começa a perder os cristais ali para o meio bucal. E aí acontece uma cárie rampante em vários dentes ao mesmo tempo. Essa cárie, ela geralmente começa nessa região cervical do dente, né, próximo aqui à gengiva, e ela vai progredindo até que haja amputação coronária desse dente. A coroa, ela é amputada. E aí esse paciente perde aquele dente. É importante, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre osteonecroses, né? Eu tirei a apresentação de novo. A gente vai falar um pouquinho depois sobre osteonecrose. A primeira coisa que um paciente, quando ele vem numa consulta com o dentista, antes de começar o tratamento radioterápico, bom, eu não lembro se eu falei isso, mas antes do paciente ele começar a radioterapia, qualquer câncer de cabeça e pescoço, ele tem que passar pelo dentista, para o dentista fazer a liberação para esse paciente começar a radioterapia. No HUB, esse protocolo já é muito bem estabelecido. Nenhum paciente começa a radioterapia antes de passar pelo dentista. Por quê? Radioterapia, do que a gente já falou até aqui, vocês já viram, provocam diversas complicações, né? E aí o dentista ele vai avaliar esse paciente procurando justamente pontos em que ele possa atuar antes dessa complicação acontecer ou para prevenir complicações piores depois da radioterapia. Então ele vai procurar focos de infecção, se esse paciente tem alguma infecção em atividades, tem algum dente fraturado que está supurando, tem presença de pus, qualquer coisa desse tipo. Vai procurar infecções como a cândida, infecções diversas, infecções por vírus, por bactéria, por fungo, e ele vai ver dentes que precisam ser extraídos, por exemplo, dentes que têm um prognóstico ruim, que mais para frente possam precisar de medicação de cirurgia. Então é feita toda essa remoção de foco infeccioso. Primeiro são extraídos os dentes que são necessários para ele não ter no futuro osteonecrose, que é a gente vai falar acho que no próximo slide, para ele não ter esse tipo de complicação como a osteonecrose. E aqui nós temos o clássico caso em que o paciente, ele às vezes passa por essa consulta inicial, ele não tem nada, ele desenvolve caso de radiação, ele perde vários dentes, né? E é necessário uma intervenção cirúrgica para remover esses dentes, mesmo após ele tendo feito a, a, a consulta inicial e a radioterapia. E aí você tem um risco de osteonecrose grande nesses pacientes, tá? A outra teoria, me perdi aqui um pouquinho na explicação, né? Falei da teoria em que o dente ele sofre dano estrutural decorrente da radioterapia em si. A outra teoria é de que a diminuição do fluxo salivar provocaria ali um desequilíbrio no tamponamento que existe entre saliva e dente. A saliva, ela armazena muitos desses cristais de hidroxiapatita. E toda vez que você come, você acidifica esse meio, e você perde cristais do seu dente para a saliva. E aí, depois de uns 30 minutos, normalmente, essa perda é reposta, né, pelo aquele hidroxiapatita que está presente na saliva. Então, você está sempre perdendo cristal do seu dente para a saliva e repondo da saliva para o seu dente. Isso aí quando tem um equilíbrio, você mantém a saúde dos dentes assim ao longo do tempo. E aí, quando você remove essa fonte aí de hidroxiapatita para o dente, você não tem mais como repor, você só perde. E aí é uma outra explicação possível para esse tipo de lesão, tá certo? Essas lesões, elas têm que ser acompanhadas, né, ao longo do tempo. É necessário, às vezes, fazer aquele bochecho de flúor para ir repondo esses cristais, aí já substituído pela fluorapatita, né, que tem uma ligação mais resistente com o dente. E esse paciente tem que ter esses dentes restaurados. Sempre que aparecem lesões, ele tem que restaurar, para que essa lesão não progrida tão rápido assim e que ele não perca aquele dente, tá bom? E ela acomete todos os dentes de uma vez. Isso aqui, do lado esquerdo, não é incomum a gente verificar em pacientes que chegam com todos os dentes saudáveis, tá? Agora, a osteoradionecrose e a osteonecrose por medicamentos. Elas são duas patologias que têm a sua etiologia de forma diferente. A osteoradionecrose ela acontece quando você tem irradiação direta sobre aquele osso que está necrosado, né? E a osteonecrose por medicamento é quando é utilizado medicamentos, principalmente antirreabsortivos, né, para prevenção de metástase óssea, e aí você acaba tendo uma necrose por conta da utilização desses medicamentos, tá? O que é uma necrose óssea?
Esse osso, ele desvitaliza, ele necrosa mesmo, e ele é exposto no meio bucal. Então, você vai observar pontos naquele paciente de osso exposto na boca, que não cicatriza. Isso aqui vai ficar um mês, 2 meses, um ano exposto, ele não vai melhorar, se você não tiver nenhuma intervenção, tá certo? Isso aqui ele pode contaminar, pode infeccionar, pode levar esse paciente a sepse e a óbito. Então, ele vai se caracterizar como desvitalização e exposição ao tecido ósseo, né? Existe uma teoria, existem várias teorias, né? Essas teorias elas vão sendo renovadas ao longo do tempo, né? A mais atual, a última que foi desenvolvida, que aceita aí para explicar a osteonecrose, é a teoria fibroatrófica, né? Nós temos aí uma alteração, por conta da radiação, temos uma alteração da atividade de fibroblastos ali no osso, existe uma lesão direta ali no tecido endotelial de vasos, então você vai ter trombose vascular, necrose de pequenos vasos, isquemia. Então, a isquemia também vai gerar morte celular, porque não está chegando sangue, o vaso foi destruído, então não está chegando sangue naquele local, não está chegando também oxigênio, não está chegando nutrientes, então esse osso vai morrer, né? Também acontece morte de osteoblastos, que são aquelas células, os osteoblastos e osteoclastos em geral, né? São aquelas células que tiram e repõem o osso ali na região. Então, se você não tem quem repõe o osso e não tem quem tira, tem uma alteração disso aí, esse osso ele acaba não reagindo quando ele sofre algum tipo de estímulo ali. E também acontece um aumento na deposição de fibrose, ao invés de osso, começa a depositar um tecido fibroso ali na região daquele osso. Isso aí tudo, na hora que acumula, acaba provocando a morte daquele osso naquela região e, consequentemente, a sua exposição. Essa é uma lesão que ela não propriamente... esqueci de falar aqui da osteonecrose por medicamento, né? Os medicamentos, principalmente aqueles pacientes que estão, alguns de câncer de mama, alguns de câncer de boca, para você evitar que esse câncer tenha uma metástase para osso, você toma alguns medicamentos, como os bisfosfonatos, o alendronato, que são medicamentos que impedem, ou pelo menos tentam impedir, né, que aconteça uma metástase óssea nesse paciente, que ele tem um tumor ósseo também. Então, é utilizado essas medicações, mas elas alteram principalmente a atuação aí dos osteoblastos, osteoclastos, e aí esse paciente também tem uma osteonecrose induzida por esses medicamentos, tá bom? E ela se apresenta de forma muito semelhante, né? Você vai diferenciar de um para o outro na entrevista com o paciente, se ele fez radioterapia ou se ele fez quimioterapia, se ele usou alguma medicação. Alguns pacientes que fazem tratamento para osteoporose também podem apresentar osteonecrose, devido a esse tipo de medicamentos, eles usam medicamentos antiabsortivos, né? Então pode acontecer também. E aí, como é que a osteonecrose vai se apresentar? Ela vai se apresentar como uma exposição óssea. Essa exposição óssea não necessariamente ela é infeccionada, né? Que nem eu falei, a boca é bem contaminada, se esse paciente não tiver um cuidado com a higiene bucal adequado, ele muito provavelmente ele vai contaminar essa lesão, ele vai ter uma infecção ali daquele osso também. Ele vai ter supuração, vai ter edema, vai começar ali um processo de celulite facial, um abscesso facial. Esse abscesso pode evoluir para espaços mais posteriores, pegar a região de pescoço, fechar a via aérea, passar para mediastino, esse paciente tem uma morte por sepse. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar, assim, de uma forma bem, bem rigorosa, para ele não evoluir, né? Então, esse paciente ele vai ter uma limitação de abertura bucal, uma dificuldade de mastigação, de deglutição e de fala. Ele vai apresentar dor, não são todos os pacientes que apresentam dor, tá? Mas principalmente os que estão em processos infecciosos, eles podem apresentar dor. Vai ter um aumento de volume nessa região por conta de uma atividade inflamatória ali, perilesional. Vai ter hipoestesia ou parestesia, né, alterações aí da sensibilidade. Aqui na mandíbula, por exemplo, nós temos nervo alveolar inferior, que ele passa por dentro do osso. Então, se está passando ali um nervo no interior daquele osso que está alterado, está necrosado, ele vai ter uma alteração na sensibilidade desse osso. Ele pode deixar de sentir, ou ele pode sentir um formigamento, pode ter uma diminuição na sensibilidade desse nervo também. A halitose, justamente por contaminação, né, impacção alimentar, então ele vai ter um mau hálito na maioria das vezes, principalmente que eles não conseguem higienizar de forma adequada. Diseusia, né, impacção alimentar.
Supuração quando tem processo infeccioso, então vai ter pus, é necessário às vezes drenar essa região, drenar o pescoço por vezes também, né? Não é incomum nós temos atualmente acho que uns 3 pacientes que a gente faz drenagem de região cervical aqui de tempos em tempos, porque eles não conseguem cuidar, então é necessário uma intervenção um pouquinho mais é, invasiva, né? E remoção de sequestro ósseo, esse osso de necrose, por vezes ele se solta. Então você tem que remover aquele pedacinho ali que está em sequestro. O osso que necrosa, ele não ressuscita. Não adianta a gente tentar técnicas conservadoras e manter um osso morto ali no meio, porque ele não vai voltar. Tem que ser removido aquele sequestrozinho. E de tratamento tem duas vertentes, né? Tem o tratamento não medicamentoso, né? Que ele se baseia aí em, em processos mecânicos para o tratamento. O tratamento medicamentoso, que utiliza aí uma combinação de medicamentos para minimizar a fibrose e reduzir destruição óssea e também promover cicatrização, tá? A terapia medicamentosa mais utilizada utiliza a toxifilina, o tocoferol e o clodronato para estimular a redução do nível de fibrose, reduzir destruição óssea, promover cicatrização ali da região. E o que a gente mais utiliza é o tratamento não medicamentoso, né? Você orienta esse paciente a ter uma higiene bucal mais rigorosa, ele vai utilizar ali alguns agentes antimicrobianos para tentar limpar aquela região, não permitir que micro-organismos se difundam ali e provoquem uma contaminação, mas utilizado é a clorexidina 0,12%, né? Ele faz vários bochechos ao longo do dia, e remoção daqueles sequestros em osso que pode aparecer, isso para as lesões menores, né? Lesões um pouquinho maiores, a gente precisa fazer em desbridamento cirúrgico, né? O desbridamento ele consiste em você curetar aquele osso e ali com uma broquinha para desgastar aquela região que está necrosada, que está morta, para você expor o osso saudável embaixo e a partir daí você tem um estímulo para cicatrização. O sangue ele tem fatores de crescimento, então é preciso ter sangue na região para que ocorra o reparo. As osteonecroses elas não têm sangue, elas não têm vascularização, então a presença do osso morto ali e a ausência de sangue não tem como ter cicatrização. Duas formas também de você melhorar essa resposta de cicatrização é a câmara hiperbárica, que é muito utilizada aí, em vários tratamentos de feridas, né? Nós temos aí os pés diabéticos, aquelas feridas que demoram para fechar. Nas osteonecrose ela também é interessante, tá? Mas ela exige aí um equipamento, um maquinário muito específico, um pouco mais caro, não é todo hospital que tem o suporte aí de uma câmara hiperbárica. A ozonoterapia, que já exige equipamentos um pouco mais acessíveis, né? Não precisa de tanta equipamentos tão grandes assim, só precisa de um gerador de ozônio, uma bala de oxigênio e soro, né? Basicamente, de seringa, agulha, né? Para você fazer a ozonoterapia. A ozonoterapia, uma coisa muito interessante, que ela, além de estimular ali, fatores de crescimento, ela também tem uma atuação bactericida, virucida e fungicida. Então, ela consegue manter aquele osso ali, durante as irrigações, estéril. Ele consegue matar, não estéril, mas ele consegue diminuir bastante a carga microbiana ali naquela região, ao mesmo tempo que ele estimula a cicatrização. E a câmara hiperbárica e a ozonoterapia são terapias adjuvantes. Ela sozinha, geralmente, ela não vai resolver o caso do paciente, mas você vai estar ali fazendo desbridamento, vai estar entrando com antibiótico quando necessário, quando a infecção é necessário, a entrada de antibióticos para tratamento desse paciente, senão ele vai evoluir com essa infecção, ele provavelmente vai morrer disso, né? Então é necessário usar antibiótico e elas ajudam bastante na cicatrização, tá bom? E quando as lesões são muito extensas, muito grandes, pode acontecer uma fratura patológica, aquele osso ele vai fraturar, e você precisa fazer uma ressecção, você tem que remover aquela área que está necrosada. Então, nós temos um caso lá de um paciente que teve uma fratura patológica aqui em ramo de mandíbula, início do ramo de mandíbula, quase no final de corpo, e foi necessário remover cirurgicamente um bloco aqui, né, e colocar uma placa de reconstrução parecida com essa que vocês estão vendo aqui na imagem, para manter um coto ligado ao outro.
E esse paciente, depois que fez a cirurgia, ele melhorou das dores, melhorou dos quadros infecciosos que ele tinha, mas toda vez que você intervém no osso necrosado, você está gerando um novo trauma naquela região. E um dos gatilhos para a osteonecrose acontecer é um estímulo traumático. Então, extração de um dente, colocação de um implante, uma fratura, isso tudo pode gerar novas áreas de necrose. E a broca de osteotomia, quando ela passa, ela está gerando um novo estímulo para a necrose. Então, ela pode necrosar. Esse paciente ele necrosou a região, o culto anterior, mas uma necrose bem menor do que aquela do início. Então, a gente vai manejando isso aí e melhorando clinicamente esses pacientes. E quando tem uma necrose, assim, existem necroses de mandíbula total, que nem vocês estão vendo aqui nesse paciente. Quando é desse jeito, não tem muito o que fazer, tem que remover esse osso necrótico. Como eu falei, osso necrosado não volta. Então tem que remover a mandíbula desse paciente cirurgicamente. Posteriormente pode ser feita uma reconstrução cirúrgica, com enxerto, com placas, com próteses prototipadas, feitas com auxílio de tomografia, mas tem que ser removido esse osso também, tá bom? E aí a gente também vai atuar nos defeitos maxilofaciais, né? Então, quando é feita uma cirurgia de remoção de tumor, muitas vezes tem que ter uma margem de segurança e cabeça e pescoço é uma área que está tudo muito perto uma da outra, né? Então, você vai ter os dentes perto de nariz, nariz perto de olho, é, a cavidade nasal, tudo ali muito próximo. Então, as cirurgias, elas são extremamente mutiladoras, né? Aqui a gente está vendo um caso apresentado aí no Manual de Estomatologia da Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos casos lá na HUB assim também, porque na hora que eu montei a aula eu não encontrei. A professora Aline Úrsula é uma professora que coordena o nosso ambulatório lá de prótese bucomaxilofacial. E ela tem vários casos desses. A gente está até trabalhando com uma paciente que tem uma comunicação oroantral, bucosinusal no caso, é, que ela fez uma prótese obturadora, né? Que nem essa aqui que a gente está vendo aqui na parte de baixo. Você restabelece a função mastigatória, você melhora a fala do paciente, né? Que o ar ele não escapa mais tanto ali pela cavidade nasal, e você impede que os alimentos se acumulem na cavidade nasal também, ou pelo menos reduz bastante essa, essa, essa complicação, né? E aí a gente vai fazendo essas reabilitações também. E não só de boca, né? A gente também trabalha aí com reabilitações de órbita, né? São próteses estéticas, não são funcionais, obviamente. Alguns pacientes eles vêm com essa demanda, perguntando se com um olho novo, se eles vão voltar a enxergar. E lógico, a gente tem que conversar com muito cuidado, tomando aí cautela, como é que você vai abordar isso e explicar que não, que é uma prótese estética, que ela vai melhorar a questão estética dele, né? E aí a gente também vai fazer próteses de nariz, próteses de orelha, pacientes que pedem continuidade de tecidos também podem ser mimetizados a partir aí de alguns silicones que são caracterizados com a pigmentação de pele, com as rugas. Então temos resultados bem interessantes para esses pacientes, tá? Esse paciente aqui, o olho que ele perdeu é esse olho aqui, o olho direito dele, né, que está aqui à nossa esquerda, né? E aí a gente percebe que tem uma diferença, principalmente por conta dos tecidos adiposos aqui, né? Ele perde tecido adiposo na região, fica um pouquinho mais caído, mas você não vê tanta diferença no olho, no globo ocular mesmo. Essa caracterização ela é feita à mão, com tinta óleo, né? E você busca chegar o mais próximo possível daquela coloração daquele olho do paciente, originalmente, tá bom? E também existem as reconstruções cirúrgicas, né? Que elas podem ser feitas tanto no ato cirúrgico em si, quanto posteriormente. Aqui nós temos aquela paciente daquele tumor que a gente comentou lá no início, né? É, que eu mostrei aqui na bochecha. Essa paciente ela precisou fazer a remoção desse tumor cirurgicamente, então fica um defeito ósseo, um defeito cirúrgico considerável que fica exposta a língua, a tecido adiposo, glândulas salivares, o osso da mandíbula dela aqui. E isso aí tem que ser fechado de alguma forma, né? E aí existem os retalhos que podem ser realizados, né? Aqui, pegando um retalho da região cervical, da região posterior aqui na região da nuca também, é rebatido um retalho. Esse retalho fecha aqui, depois da cicatrização, tem um resultado muito satisfatório também. Essa cirurgia é feita pelo cirurgião de cabeça e pescoço, né? Ou cirurgião plástico.
E aqui um defeito maxilofacial, uma comunicação orontral. Esse aqui foi fruto de uma cirurgia de um tumor benigno, não foi um tumor maligno, né? Mas tem aí um defeito considerável que acaba impactando o alimento na cavidade nasal, né? O paciente come o arroz, ele sai aqui pela parte de cima. Então, essa aqui já foi uma cirurgia nossa, em que é feita a, o deslocamento aqui da bola de Bichat por dentro do palato, tunelizando ele aqui e suturando ele aqui para fechar essa comunicação. A bola de Bichat, a gordura, ela sofre um processo chamado metaplasia e ela se diferencia no tecido aqui da região, tá bom? E é uma outra opção aí de fechamento desses defeitos maxilofaciais. Bom, acho que eu já levei aqui, já deve ter levado em torno de uns 40, 50 minutos, não sei, vou ver depois de terminar a gravação. Essas são algumas considerações, né? Falando rapidamente aí sobre o mundo que é a oncologia, né? Especificamente cabeça e pescoço e dentro da área odontológica. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí, levando um pouquinho de informação diferente, né? Do que é tratado no curso de fonoaudiologia. E mostrando um pouquinho aí do nosso trabalho, também lá no HUB, o trabalho da odontologia dentro da oncologia. Agradeço, professora Fúria, aí, pela oportunidade de participar desse momento com vocês também, e desejo aí que a gente se encontre nos hospitais, nos encontremos aí nos serviços para a gente trabalhar em conjunto, sempre buscando aí a melhora do paciente, o melhor resultado possível para ele. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem conhecer o nosso serviço, né? Aqui ao fundo a gente vê o prédio da odontologia lá no HUB, nós ficamos juntos à farmácia escola, a farmácia escola ela fica nesse prédio da direita aqui, a gente pega o bloco da esquerda até o fundo, até o final lá. Então vocês podem nos procurar aqui também. Nosso ambulatório de estomatologia, que é esse ambulatório que é feito o diagnóstico, que são feitas as biópsias, ele funciona nas terças-feiras pela manhã e nas quintas-feiras pela tarde. E aceita encaminhamento de serviços externos, a porta é aberta. Então, se vocês sentirem necessidade de enviar algum paciente para um serviço mais especializado, nossas portas estão abertas, tudo aí pelo SUS, pelo Hospital Universitário de Brasília, tá bom? Essas aqui são as minhas referências bibliográficas que eu utilizei aí para fazer a nossa aula, nossa apresentação. E assim eu me despeço de vocês e me coloco à disposição da professora para responder alguma dúvida de algum aluno que tenha algum questionamento. Depois a professora tem meu número de WhatsApp e aí, conforme fosse ela precisar mandar alguma pergunta, eu vou estar respondendo, tá bom? Uma ótima semana a todos. Não sei qual que é o dia que vocês vão assistir essa aula, né? Então, uma ótima semana, se for no início de semana, bom final de semana se for na sexta-feira. E estamos aí para o que precisar, tá bom? Me coloco à disposição aí sempre que vocês precisarem de alguma coisa. Bom, um ótimo dia para vocês e até mais.